tema, tá? Tipo, a violência e a opressão sociais podem influenciar, né? Esse tema é um questionamento, tá? Então, a violência e a opressão sociais podem influenciar a formação do caráter humano? Aí a gente estava falando sobre os conceitos de, né, bondade e maldade, né? Que também tem a ver com os conceitos, tá? Se a gente for estudar lá na filosofia, né? A questão da ética e da moral, tá bom? Então, esses conceitos são relevantes para esse questionamento. Por que é um questionamento, né? A redação da UERJ, ela costuma trazer perguntas para vocês responderem de uma forma bem tranquila. Eu acho que isso até ajuda vocês a pensarem sobre o assunto que vocês vão abordar, né? E aí vocês podem também pensar aspectos, né? Digamos assim, âmbitos. Quando a gente fala em âmbitos, gente, a gente fala em áreas, tá? Então, eu espero que isso fique salvo aqui. Anotem isso, eu estou colocando aí no chat, porque, assim, quando a gente faz a redação da UERJ, a gente escreve tentando responder, né, esse questionamento do tema, mas a gente tem que pegar duas áreas diferentes. O que eu quero dizer? Dois âmbitos. Por exemplo, em quais situações a violência e a opressão social, né, sociais, elas podem influenciar na formação do caráter humano? Vocês têm que pensar em duas situações, né, em dois âmbitos diferentes, para vocês poderem abordar esse tema, tá? Então, vamos lá. Como é que a gente poderia fazer isso, né? Eu vou falar no âmbito da escola versus seria, na verdade, mais, no caso, mais o âmbito familiar. Então, eu vou abordar no meu desenvolvimento 1, né? De que forma a violência e a opressão pode atuar na escola, de modo que isso possa influenciar a formação da criança, do jovem, do adolescente, né? Se for uma turma de EJA, de jovens e adultos, né? Como é que a violência e a opressão externa ao entorno das escolas, ou dentro da escola, pode influenciar na formação desse caráter humano, tá? Outra coisa é a gente pensar no âmbito familiar. Aí seria já no desenvolvimento 2. Como a violência e a opressão social atuam, tá? Nesse quesito, nesse âmbito familiar, de modo que ele possa, né, que eles possam, a violência e a opressão, possam influenciar, né, na formação desse ser aí, dessa criança, desse jovem, desse adulto, né? Isso vai depender muito de como você vai trazer o assunto, tá? Então, eu só estou aqui pontuando para vocês não ficarem descabelados. Bom, eu coloquei ali no chat, né, esses apontamentos, eu acho que isso ajuda a iluminar um pouco, tá? Eu queria compartilhar, então, com vocês o cronograma que a gente fez, né? Eu e Rayane e Flávio, só que eu andei mexendo, sabe por quê? Porque eu pensei já na prova, gente, eu estou preocupada. A gente está fazendo pouco tema, né? Então, qual seria a ideia? A gente trazer os argumentos hoje, tá? Vocês vão colocar aí para mim, daqui a pouco, né? A gente vai debater. E eu vou escrevendo isso, tá? Bom, a Gabriela perguntou: as áreas devem se encontrar complementar de alguma forma? No que se refere essa complementação? Você diz em dois aspectos negativos? Ou um aspecto positivo e negativo? É isso? Pode ser, né? A gente pode trabalhar os dois aspectos negativos. A gente pode trabalhar os dois aspectos positivos também, tá? A UERJ é mais tranquila, gente. Ela aceita vocês colocarem a opinião de vocês. Ela quer saber o que você acha, o que você pensa, tá? Então, sim, podem se complementar. Ou serem pares opostos, né? Você pode fazer uma como é que fala? Um contraste, né? Tá bom? Ou uma contra-argumentação. Isso daí é bom também. Redação da UERJ eu nunca fiz, por isso tem grande dificuldade.
Eu sei que vocês têm dificuldade, gente. Relaxa, vai dar tudo certo, tá? Eu compartilhei um material com vocês lá no grupo, cuja redação que tem lá, né? Na verdade, são 2 redações que tem. Então, a gente tem a redação do Enem, né? Uma redação que eu coloquei lá da pandemia, porque vocês já fizeram esse tema. Teve gente que mandou por e-mail, eu vou ter que ver isso tudo esse final de semana, porque eu tirei meu final de semana para relaxar, porque não dá, é muita pressão. E aí eu vou filtrar tudo, tá? Vou dividir com a Rayane, e aí a gente pode corrigir para quem, né, entregou agora há pouco esse tema que está lá no grupo, né? Depois eu mando de novo para o Classroom, não sei, a gente dá um jeito de divulgar isso, tá? E ele fala sobre as consequências, né, do isolamento social em tempos de pandemia, né? E aí tem lá, então, uma redação modelo, né, para vocês lerem e fazer digamos assim, uma comparação com a redação da UERJ, que é mais abaixo, que fala sobre a justificável cometer um crime, né, vingar um crime cometendo outro crime. Então, esse material está lá, tem links também, eu vou colocar aqui para vocês. Eu estou enrolando, por quê? Porque eu estou com medo da janela cair, do meu Meet cair, tá, gente? Então, vamos lá. Qualquer coisa, se eu sumir, eu volto. Porque hoje mais cedo caí. Não caí, ainda bem. Vê se vai aparecer aí para vocês. Vamos de boa. Eu acho que o pessoal não veio tanto porque o link eles devem estar esperando, né? O link é fixo, gente. O link é fixo, tá? Então, para sempre, forever, vocês vão usar esse link. Bom, primeiro eu vou começar com o cronograma, tá? O que eu fiz? Eu tomei a liberdade de pensar nesse momento que a gente está vivendo, né? E aí reorganizar as datas. Só que aqui eu não botei data, eu fui meio que na minha cabeça, fui vendo o que a gente já teve contato, tá? E é importante que vocês, a partir dessa relação aqui, vocês façam as perguntas de vocês, né? Com base em dúvidas, tá? O tema da bondade, Gabriela, qual tema? Você está falando de qual? Da violência e da opressão? Ele acaba se relacionando com o exemplo da UERJ que você mandou. Qual foi o exemplo que eu mandei, gente? Eu já esqueci. Ilumina aí. Ilumina aí, Gabi, enquanto eu vou aqui. Então, pode ser, né? Ver aí se, né, dá para casar. Então, o que eu pensei? Bom, esse tema a gente vai debater hoje, tá? Rapidinho. E aí, vamos falar do livro 1984, tá? Feito isso, vocês vão trazendo os argumentos, eu vou escrevendo. Depois vocês vão vendo com calma todos esses modelos que tem aqui, né, de sugestão para a gente falar. E aí eu fui alternando. O RGENEM, o RGENEM, o RGENEM, porque aí todo mundo fica feliz e aí a gente segue pleno, tá bom? Talvez eu tenha que antecipar o parágrafo de conclusão antes de falar do desenvolvimento, mas isso é só uma ideia, porque eu consegui um material muito bom para vocês, eu acho que vocês vão gostar, tá? Então, são 6 temas que a gente vai ver, tem outros temas que a gente pode falar, tá? Mas é tudo uma questão de ajuste, tá bom? Então, eu vou deixar isso depois com vocês, né? Quem quiser. Eu não mudei quase nada, praticamente, só acrescentei algumas coisas, não sei, talvez a ordem dos temas. Alguns temas eu já tenha falado no outro grupo, né? Com o pessoal que eu tenho uma coisa já à parte, mas isso não interfere na gente, né, no nosso processo, tá? Bom, a relação da religião, formar muito uma opinião do que é bom e é ruim, sim. Isso pode acontecer, né? A gente pode usar o conceito da religião, né, para falar sobre esse assunto, acho válido, tá bom? São coisas que se entrelaçam. Deixa eu só ver onde eu botei aqui, ó. Cadê? Que eu não sei se eu salvo. Ah, tá aqui. Esse material tá lá no grupo do WhatsApp, tá bom? Aqui tem um link de 6 introduções para vocês se basearem para o Enem,
tá? E também para a UERJ, de certa forma, as introduções, né, elas obedecem ali as introduções culturais, literárias, alusão histórica, né, tem algumas lá por definição. É importante que na UERJ, quando vocês forem escrever a redação, que vocês, tá, pensem na forma de definir com a palavra de vocês o que você vai se propor a fazer, né, que é esse tema aqui. Fazer o tema violência e opressão sociais podem influenciar o caráter de um indivíduo, a formação do caráter de um indivíduo, né? E se você quiser já falar sobre o livro 1984, você pode entrar nesse link aqui, tá? E começar a trazer coisas que você possa enriquecer o seu argumento, né? Ou então começar com uma contextualização literária falando do livro, né? Que no livro 1984 a gente tem marcas de opressão social, né? Mas isso tudo vai depender do nível de leitura de vocês, tá? E do conhecimento. Então vocês podem citar o livro. Não é obrigatório, vocês citam se vocês conseguirem citar, tá bom? Mas é importante vocês, pelo menos, entenderem o que se fala, né, sobre a questão ali da manipulação, né, da opressão, da violência. Enfim, vamos por partes, tá? Então, tem aqui uma redação sobre o isolamento social, e embaixo a gente tem uma redação da UERJ para que vocês façam essa relação entre um modelo e outro, tá? Bom, depois no finalzinho eu volto aqui. Vamos falar então sobre então o Word. Gente, o que vocês acham sobre esse tema? O que vocês colocariam como um argumento? Vamos conversar um pouquinho. Desse tema aí, professora, daquele que a senhora me mandou? Esse aqui, né? A violência e a opressão sociais podem influenciar a formação do caráter. Ai, meu Deus. Humano. O que vocês acham? Estou digitando rápido, depois eu conserto, tá? Vamos lá. E aí? Vamos pensar em argumentos. De que forma a violência e a opressão social, no caso sociais, podem influenciar? Vamos pensar aí. Muitos vão estar falando no chat. Eu vou pedir ajuda aí para quem possa ler, para a gente transcrever aqui. Eu não estou vendo ninguém. E aí? Vão pensando. Bom, estou em silêncio. Vamos lá, vamos pensar aqui, né? Quando a gente fala sobre a violência e a opressão social, a gente pode pensar tanto em contextos, né? Familiares, aí eu teria que colocar aqui os contextos, né? Contextos familiares, escolar, trabalho, né? Então, são N contextos que a gente pode abordar esse tema, né? Mas a gente tem que entender de que forma, né, esses dois polos atuam sobre a gente. Então, vamos considerar que a violência e a opressão social são forças externas, né? Então, como é que essa violência pode acontecer? Prof, Oi. a Poliana falou aqui, ó, um exemplo é quem já foi preso. No caso, como o sistema pode influenciar o comportamento. Acho que ela quer dizer que, tipo, as pessoas são muito... As condições são desumanas na prisão, porque pensam que lá é pra te punir, só que não, é pra te ressocializar, eles não têm essa diferença. Eu tinha até falado com a Érica, a senhora.
Aí eu acho que ela quis dizer isso. E também quando a gente Isso. sai, é muito difícil você conseguir emprego, né? Se você foi preso, tem lá teus antecedentes, eu acho que eles sempre checam quando vão te contratar e se torna muito difícil conseguir um emprego. Aham. Tá, o processo de punição corretiva, é isso? É, Pode. porque tem meio que uma distorção do que para que serve a cadeia, né? Eles vão lá e por isso que fazem o preso ficar numa condição desumana, só que não é para punir, é para te ressocializar. E quando você sai da prisão que você não consegue emprego, quando você não consegue emprego, o que você vai fazer? Você vai voltar pro crime, né? Você precisa viver, você precisa comer, entendeu? Não tô justificando nada não, mas é o que acontece. Uhum. Então, essa ressocialização fica prejudicada, né? De certa forma. Professora, porque... Cara, que eu estou muito explicando. Não que seja impossível, assim, de achar emprego, né, e tal, mas fica mais difícil sim, a gente sabe disso. Né? Eu vi um exemplo na página que eu sigo, acho que é Quebrando Tabu, que o cara, após 10 dias que ele saiu, foi 10 dias que ele saiu da prisão, não sei se foi 10 dias, não tenho certeza, mas ele conseguiu, né, arrumar um emprego, mas eu sei que fica mais difícil, né, e também o que a pessoa sofre lá dentro, né, pode... Porque tem uma revolta com o Estado somado à dificuldade de arrumar um emprego, né? Então a gente pode pensar que pode ser muito mais propício para ele ir para o crime de novo. Não é impossível, mas é difícil. Tem muito preconceito no meio. Certo. Então, a gente falou em violência moral, né? Tem a questão do preconceito também, que eu vou anotar aqui, que eu acho bacana a gente falar. Que, na verdade, o preconceito já é uma forma de opressão, né? Mas os dois caminham, acho que juntos, não tem como a gente, né? É uma forma de violência, né? Se você verbaliza, né, algo para uma pessoa, né, que não está preparada para receber aquilo, né? Você acaba sim influenciando, né? Sei. Se for uma criança, então, nossa, imagina a situação, né? Eu comentei que eu escrevi nos comentários que eu acho que a infância ela muda muito o que você vai ser quando você cresce. E as violências, sejam verbais, físicas ou psicológicas, elas vão mudar muito o que você vai ser quando você é adulto. Então, acho que a base familiar e escolar acho que é o primeiro passo para o crescimento de uma pessoa. Então, você perguntou na aula passada sobre o conceito de maldade e bondade. Eu acho que vem muito daí. Acho que é o começo de tudo em relação ao que a pessoa vai seguir para a vida dela. E vai muito de preconceito. Sim. Seja, meu Deus, seja por sexualidade, seja por se a pessoa é gorda, se a pessoa é magra, se a pessoa é diferente, se a pessoa eu acho que isso muda muito o jeito que a pessoa vai ser no futuro. E não só por questão da pessoa ser boa ou ruim, também de questão psicológica. Acho que isso entra muitos assuntos que mexem com tudo. É o começo. Tanto de uma pessoa ser presa, tanto de uma pessoa cometer um crime, quanto de vários tipos de coisas. Aí também pode entrar sobre os massacres nas escolas de pessoas mais velhas que entram e fazem muita merda. Né? Mas, no ambiente escolar, né, a gente tem essa questão também, né? No ambiente escolar, eu acho que aqui muita gente fala, né? Eu não sei se eu já abordei esse tema, é porque já caiu na UERJ um tema parecido, tá? Acho que foi em 2009. E aí você vê que a UERJ tem essa forma, né, de trazer os temas. Meio que sei lá, se entrelaçam, e aí você fica, caramba, acho que a UERJ é isso mesmo. Ela, né, muita gente até confunde ela com uma faculdade um pouco revoltada, mas não porque ela traz assuntos realmente sociais, assim, né, isso é bom.
E aí eu pensei, gente, assim, em tantas séries e filmes que retratam, né, a questão do ambiente escolar, a questão do bullying, né, e eu acho que é válido a gente falar também, né, que isso daí também é uma forma de oprimir, né, o outro, e aí a pessoa que sofre, ela acaba reproduzindo aquilo, né, que ela sofreu. Então, isso aí é bom a gente falar, né? Tem A até reprodução... aquele ditado, né, professora? Não se torne aquilo que te feriu, né? Mas a Exatamente. pessoa fica meio que destruída, né? Dependendo do que aconteceu. Vou botar isso aí que você falou, pô. Não se torne... Quem falou isso, você sabe? Eu. Eita, foi até 2 S. Não, não, eu vi essa frase no Facebook, eu acho, ou no Twitter, sei lá. Mas eu gravei essa frase, entendeu? Aí eu tô falando aqui. Bota aí, ditado popular, né? Tá no povo, tá aí tá nas redes, né? Bom, tem outras frases. Assim, né, na redação, né? Também, assim. Pode. Só que você tem que, né, trazer ali bem articulado ao seu argumento, tá? Tá. Viu? Pode dar como exemplo. Pode. Pode. E aí, eu tava pensando também na série Meninas Malvadas, o filme. É filme, né? Meninas Malvadas. A gente tem lá, né, todo aquele contexto também, que a opressão social, gente, é o que acho que a Gabriela falou, não sei se foi ela que falou, mas essa questão da beleza, né, de seguir um padrão de beleza. Então, veja, se desde pequeno você, né, cresce ouvindo que o padrão de vida ou de, né, de bem-estar social é seguir de um jeito, né, como é que é isso? A pessoa não vê nada além daquilo, né? Então, é ter coisa cara o tempo todo, né? Gastar dinheiro, você não pensa no futuro. Então, é tudo uma questão de educação mesmo, né? Então, não sei. Estou colocando aqui para a gente só pensar. Às vezes, né? a violência é você com você mesmo. Você se machuca, você se martiriza tanto psicologicamente quanto fisicamente para alcançar um padrão que as pessoas te impõem. Eu acho que vai muito de uma pessoa para outra. Às vezes é a própria pessoa se fazendo mal. Nesse caso, seria uma violência subjetiva, não sei. Vou colocar aqui, né, da gente com a gente mesmo. Então... também tem o caso que nem sempre é possível chegar a esse padrão. Tem muito padrão que é impossível, que fica, tipo, na capa de revista. Né, e mídia, por exemplo. Aquilo é impossível, tem muito Photoshop, entendeu? Então, muita gente fica passando mal com dietas por causa disso. E também tem o biotipo, né? Às vezes você querer se comparar com uma pessoa que é bem mais magrinha que você e achar que aquilo ali você vai conseguir um dia. Não dá, seu biotipo é esse. Também tem que entender isso. E tem o contrário, né? Também. E como os transtornos alimentares crescem com isso. Outra forma de você mesmo se machucar por algo que você vê, por uma opressão social. Que molda uma perspectiva, não sei, vou botar aqui uma perspectiva de vida. Gente, não sei se está pequenininho para vocês, tá? Mas se aumentar, vocês não vão ver nada. Porque eu digito coisa pra caramba. Mas aí a gente vai filtrando, tá? Ok. Deixa eu ver se eu lembro de mais alguma coisa. Lembra que o Eduardo, né, ele falou sobre, colega de vocês, né, ele falou sobre a questão da realidade no entorno, né, então se a gente fosse pensar na opressão social mesmo, enquanto moradia, né, no âmbito da moradia aí, vou botar aqui, depois eu corrijo, como seria esse processo de violência e opressão social moldando o nosso caráter, o nosso agir, o nosso comportamento? Aí você tá falando de comunidade, né? Sim, tanto, tipo, sei lá, comunidade, ou então, não tão comunidades também. A gente pode pensar em bairros nobres, de que forma há essa opressão social. Será que há um condomínio de luxo? Opressão com eles no condomínio de luxo? Tem.
Vocês acham? Ao contrário, né? Opressão com quem? Vamos pensar sobre de que forma a violência e a opressão social, tá? Ela pode moldar o nosso comportamento em relação à moradia, o local de onde a gente mora. Como é que isso pode acontecer, essa forma de violência? Relação dos ricos, uma opressão, não acho que é uma opressão que eles sofrem. Eu acho que vamos entrar, a pessoa cresce vendo aquilo como normal. Você oprimir quem não tem o mesmo não quanto dinheiro que você, o mesmo padrão de vida que você. Eu acho que não é uma opressão que eles sofrem. Acho que não sofrem opressão. Acho que eles aprendem a ser opressores. Eu acho que eles vendo isso, a opressão, que esse forma o caráter deles para fazer. Também não é uma coisa. É, porque dinheiro é poder, né? Então, quem tem dinheiro tem poder. Então, ele vai poder oprimir o que não tem. Acho que é isso. Com relação aos ricos. E em relação à criminalidade? Professora, a senhora tinha falado do condomínio. Opressão de quem mora. É porque eu não tinha escutado direito essa parte. Como assim quem mora em condomínio? Não, só para se pensar. Existe uma opressão social para quem mora em condomínios fechados de luxo? Você acha que há uma certa violência e opressão social? Não, acho que não. Eu pensei que tem muita gente que caçoa deles, né? Falam que eles são filhinhos de papai, filhinhos de mamãe. Tem gente que fica caçoando, a gente também ficou com raiva. Eu acho que também só se for nessa questão. É burguesinho safado. Tem muito disso, né? Só se for isso, mas é muito bobo com relação aos pobres, não tem espaço. Uma questão de privilégio, né? Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu estava na internet, eu achei uma... Eu até printei isso, eu vou colocar no Instagram depois, tá? Para vocês, isso é muito bom. Quando ele fala no livro, no romance, né? Lá no George Orwell, né? 1984, existe um termo que ele usa, vaporizar, tá? Que é utilizado para descrever prisões arbitrárias e desaparecimentos de pessoas por razões políticas. Então, aqui ele está falando sobre até um certo julgamento que há em relação às pessoas, né? Por exemplo, julgamentos e limitações, né? Então, quando a gente fala de opressão, gente, a gente fala de limitação, né? Essa opressão é a liberdade de ir e vir, ela é limitada. De ser o que você é limitado. Então, vamos pensar assim, vamos ser mais críticos, né? Eu chamo a atenção de vocês mesmo para isso. Para que tipo de prisão a gente está vivendo socialmente, sabe? Será que a gente não vive numa certa prisão de estilo de vida? Se a gente for pensar, cara, a rede social é um lugar que você é totalmente oprimido o tempo todo, porque você tem lá, você pesquisa o que você quer comprar, ou então você viu lá, curtiu uma camisa dessas que estão na moda aí colorida, né, em tom pastel. De repente, quando você entra de novo na rede social, você vê lá várias postagens te bombardeando preços, sei lá, Saara, Uruguaiana, Bangu, Campo Grande. Aí você vê vários anúncios que o algoritmo da rede social, que muita gente não sabe disso, né? Que agora eu estava pesquisando isso. A rede social, ela não é mais baseada em ordem cronológica. Ela é baseada em algoritmos. Então, se você pesquisa uma blusa, vai aparecer várias blusas para você. Então, a gente está sendo oprimido e sendo violentado o tempo inteiro, sabe? Então, isso vai desde as nossas escolhas, né, do que a gente vai fazer, ou do que a gente pensa, ou do que a gente vai vestir, o que a gente vai, né, quer ser. Então, vamos refletir sobre isso, tá? E aí, esse tipo de prisão que ele usa no livro é uma prisão mesmo, uma prisão física, tá? Mas vamos meio que não é nem tornar figurativo, né? Acho que é isso mesmo, é tornar meio conotativo, né? O termo prisão. Essa prisão, gente, é uma prisão que não é uma prisão
física, mas a gente acaba vivenciando, sabe? Então, vamos pensar, né, de que forma a gente pode tratar na redação esses aspectos, tá? Da violência e da opressão social. Que faz com que a gente tenha essa, né, essa ideia da bondade e da maldade em jogo, certo? Fala aí, quem quer falar? Eu queria falar que esse assunto do algoritmo foi até assunto da redação do Enem, eu só não lembro se foi ano passado ou ano retrasado. Aí muita gente usou como um argumento, ou só como algo para falar, como lembro a palavra, o Black Mirror, que é a série lá toda futurística. Aí tem episódio que as pessoas tinham notas. Eu não lembro muito bem, eu só sei que algumas amigas minhas colocaram Black Mirror e foi de 2018, E foi muito falada, porque falam muito sobre isso. Muita gente também não sabia o que dizer, eu fui uma delas. Eu seria uma delas também, porque eu só fui saber disso agora, tipo... É porque, assim, eu estava no Instagram e eu faço aquelas perguntinhas para fazer exercício. E aí eu estou observando que, assim, o Instagram é aberto, né? Tá lá, porque senão as pessoas não conseguem interagir. Aí eu estou vendo lá que está aparecendo várias pessoas de outros países, aí apareceu um modelo, aí apareceu um coaching, aí apareceu não sei quem. Falei assim, gente, algo de errado nesse momento, vou pesquisar. E aí eu botei assim, como alcançar, porque as pessoas compram seguidores, né? Vocês sabem disso. Essa compra de seguidores aí é forte, tá? Isso daí, você observa essa discrepância lá, seguidores, seguindo. Quem está seguindo, você vê lá 1.000 seguidores, 500 mil. Ele comprou seguidor, né? Então, na verdade, ele deveria ter 1.000 seguidores, entendeu? Então, a gente já observa aí, tem que ter um olhar crítico sobre isso. Aí, beleza. Depois disso, aí eu fiquei observando, né, essas visitas nos meus stories. Aí a pessoa mandou uma mensagem, perguntou assim, o que você está lendo recentemente? Falei assim, gente, ou isso é robô, né, ou é uma pessoa mesmo que quer saber de mim, quer saber, né, do que eu estou fazendo, tá aí me stalkeando, não sei, né? Mas aí eu falei assim, não, eu acho que teve alguma mudança aí, ou então é treta mesmo deles aí, do pessoal que adora comprar seguidor e tal. Aí eu, beleza, tá, fui pesquisar ontem, aí eu olhei lá, botei lá uma pergunta que eu nem lembro mais, aí apareceu assim, o Instagram mudou a sua forma de interação, sei lá o quê. Aí, por exemplo, você está no Facebook. Aí o Facebook, você tem lá várias pessoas curtindo, aí você comenta, aí vem a Ellen e fala, oi, Érica, gostei disso aqui. Aí vem não sei quem, Gabriela, vai, oi, Érica, você pode mandar lá uma redação? Posso te mandar uma redação? Eu posso. Então, essas formas de interação, como o Instagram é do Facebook, né, do grupo, e o WhatsApp também, então, essas interações fazem com que o Instagram meio que jogue essas pessoas para interagir com você de modo indireto. Sabe? É como se, por exemplo, se botou lá os stories no Facebook ou no Instagram. Aí você viu lá, 5 pessoas visualizaram o seu coisa. Aí tem uma pessoa que você não é amigo, veio lá, sei lá da onde, e está lá vendo direto. Então, ou você pesquisou esse cara, ou essa modelo, alguém, essa artista, né? Ou alguma coisa relacionada de assunto que esse artista faz, entendeu? E aí o Instagram joga. Aí eu falei assim, caraca, cara, que loucura isso. Então, né? Então, mesmo sendo uma pessoa conhecida, né, não quer dizer que a pessoa que está no primeiro lá na visualização dos stories seja a pessoa que está te stalkeando, não é isso. Mas ele meio que, o algoritmo, ele direciona, entendeu? Essas pessoas. Aí eu posso até fazer aqui um teste depois com vocês vão falar assim, é mesmo, Érica, eu não tenho falado com essa pessoa, né? Ou então, eu curti essa pessoa, falei com ela uma semana atrás, mas ela disse que não viu meus stories, mas está lá, ela está lá, a carinha dela está lá. Então, vocês vão observando isso, faz um teste, que vocês vão entender. Então, essa forma de opressão, cara,
é obscura no meio da internet, né? Ela molda o nosso comportamento, mas, de certa forma, eu não sei nem dizer, sabe? Porque isso tem a ver com outros aspectos, de liberdade de expressão, né? É mais na questão mesmo da liberdade de expressão, acredito. Porque como a gente está exposto, né? A gente acaba sendo oprimido por forças externas, que no caso são pessoas que querem seguidores ou oferecer algum produto, né? As grandes empresas. Então, é isso, tá? Mas voltando à questão da maldade e da bondade, eu acho que nesse caso não tem tanto a ver, né? Mas pode ser que tenha, se você trazer um argumento ali válido, né? Mostrando que, não sei, dependendo do conteúdo que se pesquise, né? Isso pode afetar o caráter da pessoa, né? A forma como ela vê o mundo, não sei, né? De acreditar que tudo é uma conspiração, de que tudo, né? É negativo, tá? Então, eu não sei. Também, da idealização de algo perfeito, de que todo mundo na internet só mostra coisa boa. Aí as pessoas ficam meio que fissuradas de ter uma vida perfeita, um corpo perfeito, uma família perfeita, um namoro perfeito. E prejudica a cabeça. São as grandes idealizações, né? O ser humano idealiza, né, gente? A gente não tem como. E aí, quando a gente fala de redes, é porque, assim, eu estou evitando, né? Não sei se vocês. Acho que não dá para perceber, mas quando a gente fala de tema UERJ, a gente deve evitar problematizar, tá? O que eu quero dizer? É mais uma reflexão, sabe? É uma coisa que parte de vocês mesmo, assim. Do que vocês têm de percepção do mundo, sabe? Não é que vocês vão trabalhar com coisas assim, eu acho que. Até pode, a UERJ deixa vocês fazerem suposições, né? Mas tem que ser coerente, entendeu? Você não pode chegar e fazer uma suposição baseada no nada. Em relação a essa idealização que você falou, né, da beleza, né, de que tudo é perfeito, que é uma utopia, né? As redes sociais criam esse conceito de utopia, né? O que é utópico? Que é o sonho, né? O ideal, é o perfeito. Então, ela cria isso, né, de certa forma. Então, a pessoa que não tem condição, ela tem um celular, mas ela não tem condições financeiras para bancar uma cirurgia labial, para bancar um guarda-roupa chiquérrimo, sei lá, chiquérrimo, né? Ter aquele closet, olha que maravilha. Ela acaba, de certa forma, sendo influenciada, entendeu? Talvez o psicológico dela venha se tornar um pouco frágil, porque ela pode se sentir inferior aos demais, sabe? E pensar assim, caramba, eu não tenho condição de comprar. E aí vem a autoestima que vai caindo, né? Então, isso tudo está correlacionado. Mais alguma coisa, gente? Vocês querem falar? Quer falar alguma coisa? Isso também não pode relacionar ao fato de algumas pessoas entrarem no mundo do tráfico, do crime, para ostentar algo que eles não podiam ter antes? Sim, sim. É porque é o rápido, né? É o que vem rápido. Uhum. Então, essa aquisição, né? Essa aquisição das coisas, não sei se eu colocaria aqui, mas a gente pode deixar aí para vocês colocarem como argumento. Eu vou melhorar aqui depois. E aí, sim, a gente pode trazer, né, as desigualdades sociais como um tópico, acho que isso é bastante importante mesmo. Vou escrever. As desigualdades sociais, como elas podem ser... Oi, motivo. Só para fazer só um comentário sobre as redes sociais, como uma forma de utopia. Não sei se a senhora ficou sabendo, mas o cantor Thiago York fez uma música que tem um pouco a ver com isso, que é Desconstrução. É uma música bem profunda, né? Mas eu acho que fica aí a dica. Boa. Desconstrução, né? Deixa aí que a gente vai... Thiago York. Maravilha. Acho bacana, cara, a gente falar sobre essas coisas, sabe? E relacionar. Usem, tá? Pode usar. E, beleza. Eu ia falar alguma coisa... sobre 1984.
tá? Lá, gente, a gente vai melhorando isso aos poucos, tá? Mas em 1984, a gente observa que há grandes formas de opressão, né? E de divisão social. Então, tudo isso molda o caráter, não o caráter, mas o comportamento, né? Pode ser que seja o caráter também, mas pelas privações que se tem, né? Da liberdade de expressão, né? De você fazer as coisas, de ser você, ou então até de, sei lá. Enfim, vocês vão lendo, vocês vão ler o link que está ali para vocês entenderem o que eu estou falando, tá? Tudo isso está relacionado a esse tema, tá bom? Então, eu vou ler aqui para vocês uma introdução que fala assim, ó. Se nos direitos humanos a gente tem essa ideia, né, que todo mundo tem os mesmos direitos, né? Eu não sei, a gente tem que pensar, né, também, que eu acho que a ideia dos direitos humanos também está fortemente relacionada a isso, tá? Mas aí é só uma ideia. Daí vem na cabeça, a gente traz. Deixa eu ver se eu acho aqui. Deixa eu ver. Professora, esse é um tema relacionado ao livro? Também. Você pode correlacionar, sabe por quê? Ó, deixa eu ver se acho que eu não tirei o print do negócio. Mas tá assim, ó. No romance 1984, o termo vaporizar é utilizado para descrever prisões arbitrárias e desaparecimento de pessoas por razões políticas. Segundo o narrador, na vasta maioria dos casos, não havia julgamento, não havia registro de prisão. As pessoas simplesmente desapareciam durante a noite. Seus nomes eram removidos dos arquivos. Isso daí é mais ligado também à questão da ditadura, né, que a gente viveu aqui também. Todas as menções a qualquer coisa eram negadas e em seguida esquecidas. Isso aqui é para falar sobre a ideia do cancelamento, né? Se cancelar alguém. Bom, que também, se fosse um tema Enem, a cultura do cancelamento hoje, né, de falar sobre o Enem, que aí já seria outro tema, mas que, de certa forma, se você for usar as redes sociais como assunto, você pode falar sobre essa cultura do cancelamento, que é uma forma de opressão, né, e de violência, né, contra o outro. Se o outro tem aí os seus direitos garantidos pela Constituição, pelos direitos humanos, né, dele ser o que ele tem que ser, por que você vai agir contra, né, a liberdade do outro, privando-o de alguma coisa? Então, são coisas que a gente deve refletir, tá? Eu não vou trazer redação pronta, porque eu acho que vocês são capazes de pensar sobre tudo isso, e concatenando as coisas, né, e juntando, assim, o raciocínio de vocês, tá? Mas é isso, sabe? Então, são muitas coisas que a gente pode trazer, desde a Constituição, que fala da dignidade da pessoa humana, né? Desde a liberdade de expressão, né? Do ir e vir. Então, são muitas coisas que a gente pode pensar, até em contextos, né? Não só esse, mas, sei lá, da saúde, você vivendo numa condição, mas aí você vai estar problematizando, né? Seria bom você usar como exemplo para o seu argumento, para a sua reflexão, de repente falar de pessoas que vivem em situações, né, desumanas, né, nos hospitais, não sei, mas cuidado para não tornar a sua redação um pouco Enem, né, o foco não é esse. O foco é você falar no seu texto, né, trazer na sua redação reflexões, mais reflexões do que problematizações, tá? Deixa eu mostrar aqui um negócio para vocês. Espera aí. Deixa eu ver se eu acho aqui. Deixa eu ver onde eu botei. Se eu achar, vai ser maravilha. Porque já ajuda bastante a nossa vida. Que eu acho que está na tutoria. Tem uma pasta de vocês, mas eu acho que não está.
Cara, eu tenho um material que fala sobre as diferenças da redação da UERJ para o Enem. Até aqui. É um PowerPoint. Oi? Não quero salvar nada não, gente. Quero abrir. Deixa eu ver se vocês vão conseguir ver. Eu ainda não mostrei esse documento para vocês, não, tá? Eu coloquei partes dele lá no Instagram. E é um conteúdo bem bacana, porque já que a gente está pensando sobre a UERJ, né, falar um pouquinho sobre as diferenças. Eu vou pular algumas coisas. Acho que vocês estão conseguindo ver. Bom, na UERJ e no Enem, a gente não tem essa diferença em relação à temática, tá? Então, esse tipo de tema que a gente está vendo aí hoje, né, sobre a violência e a opressão social, moldarem esse tipo de comportamento em relação à bondade e à maldade, né, se isso direciona, de certa forma, a pessoa no agir, né, no dia a dia, como é que ele pode reagir também em relação a isso, são temas mais abstratos, que a gente chama, né, conotativos, filosóficos. Então, tragam, assim, reflexões mesmo de autores, Aristóteles, não sei, né, Platão, para falar da ética, da moral, né, ou então um Paulo Freire, algum educador, ou algum especialista, não sei, Leandro Carnal, tem vários, né? E aí a gente vai focar, então, nessa questão do comportamento humano, tá? Você pode usar o livro como base, você pega a resenha, faz uma leitura e reescreve o que você entendeu daquilo, né, para mostrar ali na sua redação. Então, na UERJ, a gente tem que colocar título, é obrigatório o título, tá? Isso aí é relevante eu dizer para vocês, estou até antecipando, de repente, alguma coisa, mas pela questão do tempo, né, a gente tem que já ter em mente que o título é obrigatório na redação da UERJ, tá bom? No Enem não precisa, não é obrigatório. E outro assunto que eu queria falar é em relação à conclusão, né? Para fechar esses minutinhos da nossa aula, da nossa tutoria, né? Vocês trouxeram alguns argumentos, mas na tutoria passada vocês enriqueceram bem mais, e eu vou aproveitar isso e vou colocar também lá no grupo para vocês, tá? Então, uma coisa que eu queria falar é sobre a conclusão, né? A conclusão da UERJ é mais reflexiva. Vocês não vão colocar agentes, né? Governo, nada disso, tá bom? Que é outra pegada aqui. A UERJ, ela foca mais em temas que vai falar de comportamento humano. Então, é uma coisa que parte do indivíduo para o social, né? O eu, ele é capaz de mudar uma sociedade. Se ele, né, agir, aí, não sei, de alguma forma, você pode sugerir, né, alguma mudança de mentalidade, de comportamento, e aí essa pessoa acaba contribuindo socialmente, né, para com o todo. Ficou até redundante, mas é isso, tá bom? E aí vocês podem usar a dialética. Eu não vou falar da dialética agora, que é a contra-argumentação, mas quem souber já pode lançar aí, né, argumentos positivos, argumentos negativos a respeito do assunto ou do tema ali que vocês vão ter, tá? Isso aqui eu vou pular. Então, né, no Enem a gente tem, então, o problema em si, você traz o ponto de vista já fechado, no Enem é assim, você já leva uma opinião fechada, vocês não debatem, vocês não refletem sobre essas coisas que a gente falou aqui hoje, na tutoria passada, né? Então, o Enem é uma coisa mais fixa. Então, aqui a gente não trabalha, na UERJ a gente não trabalha assim, tá? Na UERJ a gente trabalha de uma outra forma. Cadê? A gente trabalha com a reflexão, tá? Então, a gente vai ter um ponto de vista? Sim, esse ponto de vista pode ser moldado, né, e fechado no final, tá, da redação. Eu vou ilustrar isso para você de uma forma melhor com esse material que eu prometi que eu ia divulgar aqui para vocês rapidinho, tá? Mas, gente, não tem mistério, não tem mistério. A redação da UERJ é mais tranquila, bem mais suave. Cadê? Eu sempre boto e tiro, gente, socorro. É porque hoje foi corrido, eu nem organizei isso aqui, tá uma loucura, vocês estão tendo acesso a tudo meu. Achei, tá aqui. Vamos lá, vamos para a redação da UERJ.
Alguém me pediu isso. Eu fiquei com isso na cabeça. Alguém falou, Érica, mostra lá um exemplo de redação. Então, tem essa redação desse tema de 2018, tá? Que fala sobre a justiça, né? Sobre cometer aí o crime para vingar outro crime. Essa questão de você querer se vingar, né? Ai, o ser humano é assim, né? A gente, pô, o cara roubou meu celular, eu quero me vingar dele, porque eu não terminei de pagar o celular, pô. Como assim, né? Então, essas coisas que fica aqui remoendo a gente, a UERJ traz, tá? E aí é a forma de você tornar a sua redação uma redação epifânica ou catártica, que a gente chama, né? De colocar todos os nossos sentimentos que a gente pensa ali, tá bom? Então, essa é a hora mesmo da purificação. Então, se prepare, tá? Vamos lá. Aí ele fala assim, o título está aqui, maniqueísmo desnecessário. Maniqueísmo, vocês sabem o que é maniqueísmo? Sim ou não? Não, não sabe. Lembra daquela coisa de ser mal? De trabalhar uma mente, acho que é maquiavélica, né? Calma. Maquiavel, né? O príncipe de Maquiavel, lembra? Que ele fala lá sobre a questão de você ser adorado porque você é uma pessoa má, né? Ele fala isso. Vocês leram esse livrinho? É um livrinho fininho. Eles encontram em sebo. Acho que é o respeito pelo medo, né? Um negócio assim, que ele põe respeito impondo medo, né? Olha só que loucura, né? Isso seria uma forma de opressão. Vocês não concordam? Sim. Cara, se você, né? Porque, tipo, como assim? Eu tenho que respeitar. É porque, assim, gente, claro, a gente tem que respeitar, é claro, obviamente, nossos pais, né? Porque às vezes ele fala assim, ó, se você sair, eu vou te dar uma chinelada. Ele fala assim, só que, poxa, traumatizar a criança, né? Tipo, então, a gente tem que tomar certos cuidados, porque senão, ó, imagina o trauma que fica, né? Você pode ganhar o respeito de outras formas, né? Não sendo mal com o outro, fazendo maldade com o outro, né? Isso daí é terrível. Tem gente assim, gente. Tem gente assim, tá no governo, né? Tá aí, tá no dia a dia, né? Que acha que só porque ela é uma pessoa rude, grossa, que ela é uma pessoa que deve ser super respeitada por ela agir daquela forma, mas não é bem por aí, né? Então a gente tem que dar o respeito, né? E ser respeitada é uma coisa mútua, né? Enfim, então vamos ler aí, vamos tentar entender. No livro de Rubem Fonseca, O Seminarista, o protagonista comete diversos assassinatos que, na visão de alguns, são cruéis, mas quando visto por uma outra perspectiva, podem ser justificáveis. Analogamente à ficção, então observem, gente, vou até parar aqui. Tem uma semelhança com a redação do Enem, tá? Reflitam. Analogamente à ficção, o comportamento humano na vida real também gera dúvida do que é considerado certo ou errado. Assim, é necessário discutir até que ponto a atitude de um ser humano pode ser julgada como completamente ruim, tá? Então, essa é a introdução que eu deixo para vocês refletirem, que é igualzinha do Enem praticamente. Mas eu pergunto para vocês, né? Tem tese? A gente tem uma tese? Já tem uma opinião que vai ser defendida aí ao longo do D1, do D2? Né? Então, a gente teria que refletir um pouco sobre esse tipo de redação da UERJ, porque eu não vou ler tudo não, tá? Porque, o que acontece? Na UERJ, a gente não traz uma opinião já formulada, né? Mas quem quiser trazer, pode trazer, não tem problema, tá? Mas o mais gostoso da redação da UERJ é você refletir sobre o assunto, sobre o tema, né? E os assuntos que você vai abordar, para no final você construir sua opinião e reforçar isso para o leitor, meio que persuadindo de uma outra forma, sabe? De uma forma reflexiva. E ele reflete junto com você, né? É uma coisa bem natural mesmo, sabe? Como se fosse uma conversa.
Mas não é porque você não usa termos coloquiais, porque é uma redação da UERJ, né? Você não vai usar aqui um pô, cara, tipo assim, pensa aí comigo, né? Você não vai usar esses termos. Mas você pode refletir, né? E mostrar a sua reflexão através da sua escrita, tá? Lá no final, eu não vou ler tudo, vocês vão entender depois porque que é esse título que ele colocou, né? Logo, a maldade está, sim, nos olhos de quem observa as atitudes, pois está ligada à percepção dos acontecimentos e aos princípios de quem julga o outro. Assim, as ações do indivíduo não devem ser entendidas como totalmente equivocadas, pois, para isso, seu julgamento deveria ser imparcial, né? Porque tem gente que adora julgar o outro, falar, poxa lá, é tão magra, nossa, não come, né? Ou então, poxa lá, não tem outra roupa, só usa essa. Então as pessoas às vezes, né, cutuca, né? Então, e levar em consideração o contexto. Então a gente tem que levar em consideração a situação, né, que a gente está vivendo, as pessoas estão vivendo, né, esse novo normal aí. É uma reflexão que muita gente está achando que o novo normal é sair na rua já, sem máscara, tipo, vou lá, né? Mas o novo normal é você ficar trancado dentro de casa, porque a qualquer momento você pode pegar o Covid, então você tem que passar álcool em tudo, botar máscara assim, né? E passar uma imagem de que realmente o vírus ainda está aí, né? Então, é o contexto, gente. É a situação que permite que a gente avalie, né, dentro dessa visão aqui, o que é certo e errado, né? Sem antes julgar, sem saber. Então, dessa maneira, a dualidade comportamental entre o bem e o mal, né, presente na obra O Seminarista, deve servir de reflexão à sociedade. Então, olha só que legal, ela usou o livro mostrando que o livro deve ser usado para reflexão, né, social, mudança de comportamento, né. Muita gente interpreta de outra forma, né, acho que o livro está querendo acabar com todo mundo, mas não é isso. Só para refletir mesmo, né? Alguns são assim, né? A gente sabe que tem umas ideologias pessimistas, mas enfim. Para que seja possível romper com uma visão maniqueísta, desnecessária a respeito dos conceitos de bem e mal, abrindo espaço para a compreensão de outras perspectivas. Tá bom? E aí, o que vocês acharam? Vou fechar aqui, tá? Eu acho que ela não teve posicionamento, né, professora? Tipo, se vale ou não, né? Uhum. Sim. Também pode ser, gente. Pode ser também, né? Até porque esse tipo de tema é um tema que fala sobre julgamento, né? E você falar sobre... Olha como é que é irônico as coisas, né? Você pensa assim, caramba, o tema é sobre julgamento, você tem uma visão acerca do que é bom, do que é ruim. Ué, e se eu fizer isso na minha redação, será que eu perco ponto? Não perde, tá? Mas tem gente que faz, segue o rumo das coisas, entendeu? Se o tema é para justamente fazer com que você reflita que não há certo nem errado, mas tem gente que acha que o certo é fazer isso, 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 pronto, acabou, entendeu? E a UERJ respeita isso, a UERJ respeita, tá? Então, cada um tem sua visão de mundo. É isso. Eu acho que não tem outra forma da gente entender a UERJ senão dessa maneira, entendeu? Deixa eu fechar aqui, deixa eu minimizar. Sabe? Não tem mistério, gente, não tem. Eu vou mandar tudo isso para vocês, tá? Parágrafo de desenvolvimento. Oi, Rogério, então, tô pegando aí a sua pergunta aí por alto. Eu até poderia fazer isso hoje, mas não vai dar tempo, tá? Porque realmente, né, a gente tem um tempinho aí já meio que organizado e tal. Eu estava preparando justamente para a gente falar sobre isso hoje, da UERJ, tá bom? Mas, semana que vem, ou nas outras aulas, tutorias, né? Essa pergunta é muito relevante. Eu vou guardar comigo, vou anotar isso, tá? E a gente fala assim, nas próximas... A gente vai falar disso, deixa eu ver. Na próxima, a gente vai falar sobre repertório e área de conhecimento, tá? Acho que a gente já falou, mas eu vou retomar um pouquinho e aí eu mostro exemplo, tá bom? Prof, qual é o livro do Maquiavel? O Príncipe. O Príncipe. Depois eu mando a fotinha, é fininho, bem fininho.
Isso, o príncipe. Tá bom, gente? Então, escrevam, mandem no e-mail, vocês têm um e-mail? O e-mail tá lá na descrição do grupo do WhatsApp, tá bom? Pode colocar a citação, mas tem que ser uma citação que você, na UERJ, né, você vai ter que amarrar isso ao que você está refletindo. Não pode ser jogada, entendeu? Você falar, tipo, Paulo Freire falou isso, beleza, tchau, vou falar de outra coisa aqui. Não, você tem que aprofundar, sabe? Dizer que se ele fala que a educação não muda, se a educação muda, né, a sociedade, que sem ela a gente não tem saída, melhora isso, fala mais sobre isso. O que você tem a dizer sobre isso, né? Vocês podem fazer o tema do caráter. Pode fazer. Olha, gente, então, eu vou falar com a Rayane sobre esse Classroom, tá bom? E aí eu dou esse retorno para vocês, tá? Por enquanto só tem um tema que a gente fez, tá bom? Esse seria o segundo. A gente vai alternando. Enem, UERJ, Enem, UERJ. Tá bom? Beijo, gente. Tchau, tchau. Vai lá para outra coisa. Se você sair do tema, você zera a redação, tá? Cuidado. Tem que falar do tema. Beijo, gente. Boa noite.